americanos no país. Agora, Você pode não ouvir isso com muçulmanos. Mas vou te dizer, muçulmanos, com certeza, todos odeiam vocês, certo? Os muçulmanos definitivamente odeiam vocês. Então, E ele e eu estávamos, sabe, do meio do nada em Michigan. Eu nem lembro onde, em que cidade estávamos. Mas eu parei lá. Paramos em um posto de descanso e ele entrou para ir ao banheiro. E eu fiquei do lado de fora, andando de um lado para o outro, olhando o celular. E aí esse cara começa a andar. E sabe, um cara grande, forte, ele estava dirigindo um caminhão. E, sabe, se encaixava num certo estereótipo. E eu pensei, meu Deus, cadê meu segurança? E não recue. nós não recuamos. Com todo respeito, se eles baixam o nível, a gente não tenta ser superior. A gente leva pra lama e sufoca eles. A gente precisa falar sobre Abdul Abdulrahman Mohamed Ayed Said, seja lá qual for o nome dele. Certo, porque a grande mídia agora, de repente, está em pânico. Eu disse que eles estão em pânico, porque as pessoas estão realmente chamando ele pelo nome verdadeiro. Não estou brincando. Alguns de vocês dizem, Hitman, você tá mentindo. Não estou. Vou mostrar o vídeo para vocês em 1 minuto. Mas vamos ver outro trecho antes de chegar nisso, beleza? Mas isso não é brincadeira. O que já deveria te dizer tudo o que você precisa saber sobre a grande mídia, mas também sobre ele e o próprio Partido Democrata. Bom, agora é o Partido Comunista. Eles estão em pânico por chamar alguém pelo nome verdadeiro. O nome que os pais deles deram para eles. Tipo, não é chamar eles, sabe, por algum xingamento ou, sei lá, alguma palavra ofensiva ou algo assim. Não é isso. Sabe, inventaram algum apelido para eles. Não. Chamar ele pelo nome de registro agora é algo ruim. Eles estão em pânico. Eles estão em pânico. Eles estão vendo o que está prestes a acontecer. Vamos assistir a esse trecho. Mas antes de entrarmos nisso, dá uma olhada. Abdul é tão americano quanto qualquer outro nome neste país. É um dos nomes mais fortes que você pode ter. Cara, ele tá aqui só mentindo. Mentindo descaradamente, só mentindo. É por isso que eu não gosto do Partido Democrata. Eles olham direto na sua cara e simplesmente mentem, como se você fosse burro demais pra perceber. Abdul não é um dos nomes americanos mais fortes que você pode ter. Abdul não é um nome americano. Abdul é um dos nomes árabes mais fortes que você pode ter, não um dos nomes americanos mais fortes. Mas, de novo, é simplesmente louco pra mim que ele diga isso com a maior cara de pau. Aliás, o nome dele significa servo do mais misericordioso, falando de Alá. O nome do meio dele é Muhammad, que é um profeta central na religião do Islã. Quando os Estados Unidos foram fundados, basicamente quase 0 pessoas aqui eram muçulmanas. A grande maioria era cristã. A América não foi fundada em valores islâmicos. Não foi fundada por muçulmanos. Ele está tentando fazer as pessoas acreditarem que a cultura dele, as crenças dele, a religião dele é tão americana quanto a de qualquer outra pessoa. Não, não é. E além disso, ele gosta de políticas socialistas e os socialistas democráticos estão apoiando ele. De novo, é tão louco pra mim que ele disse isso com a maior cara de pau. Abdul é um nome bem americano, cara. A gente não é burro. O quê? De novo, é isso que os democratas fazem. Eles vão olhar bem na sua cara e simplesmente mentir. Só mentem. Só mentem. Se você está em Michigan, registre-se para votar. Prepare-se para votar. Fique pronto para votar. Garanta que esse cara não se torne senador em Michigan. Então, Abdul é um nome americano. É tão americano quanto possível, de acordo com os democratas. Bem, sabe de uma coisa? Todos nós aprendemos sobre o Mayflower na escola primária enquanto crescíamos. Essa é a nossa origem. Isso é muito relevante historicamente para a América. Então, uma grande pergunta seria: há alguém chamado Abdul mencionado no Mayflower? E não, absolutamente não. Abdul não é encontrado em lugar nenhum em todo esse período da história. Bem, e quanto a alguma figura histórica chamada Abdul? Sabe, existe alguma figura histórica da época da fundação da América ou mesmo ligada aos nossos valores históricos? Existe alguém chamado Abdul? Não. Os democratas são cheios de besteira. Sim, eles são mesmo. Mas esse é o sapo na panela de água fervendo, certo? Você aumenta a temperatura devagar, ou tenta aumentar devagar para que o sapo nunca perceba que está numa panela de água fervendo.
É isso que eu acho que está acontecendo aqui. Mas comentem aí embaixo e me digam o que vocês acham. Beleza. Agora, eu quero mostrar esse outro trecho. Eu prometo que a gente vai. Vou entrar nisso em 1 segundo. Esse trecho é importante porque eu vou mostrar para vocês. Porque é o que Abdul diz aqui. Vocês sabem, eles acham que você quer usar meu nome inteiro contra mim. Mike, escuta, cara. Se você não consegue dizer o nome, é Abdul Rahman. Não põe a droga do meu nome na boca, cara. Vou ficar feliz em te dar umas aulas. Abdul Rahman. Foi isso que pareceu que ele disse. Tenho certeza de que provavelmente falei errado. Espera aí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Usa meu nome inteiro contra mim. Mike, escuta, cara. Se você não consegue dizer o nome, é Abdul Rahman. Deixa o Abdul Rahman. Eu não consigo dizer isso. Não consigo. Eu estou parecendo Joe Biden tentando dizer isso. Abdul Rahman. Acho que foi bem próximo. Enfim, então ele disse isso lá. Certo? Ele disse isso lá. Mas, de acordo com a CNN, isso é ruim. É ruim chamar ele pelo nome de registro. Aqui está. Dá uma olhada. O certo é que Abdul Said El Said está facilitando as coisas. Por quê? Porque ele está em desacordo com os eleitores de Michigan, de ambos os lados, aliás. Alguém que quer cortar verbas da polícia, cortar verbas do ICE, que quer abolir o nosso conceito de fronteira. Ele simplesmente não serve para Michigan. Primeiros anúncios negativos contra ele, você está usando o nome completo dele nesses anúncios negativos, o que chamou a atenção. Abdul Rahman Muhammad El Said. Ele se apresenta como Abdul Al-Sayed. Você está tentando dar uma dica para os eleitores? Tipo, ele é muçulmano? De jeito nenhum. O que estamos dizendo para ele, o que estamos dizendo para os eleitores é algo simples. Ele diz que é o candidato mais perigoso que você pode encontrar. Ele está certo. Devemos confiar nas palavras dele, não nas nossas. Mas por que não usar apenas o nome dele, Abdul Al-Sayed, que é como ele se apresenta? Bem, veja, eu me apresento como Timothy Jean, e por isso sou chamado assim o tempo todo. Eis o que eu sei sobre essa questão. É sobre o que ele representa. E nós vamos focar e chamar atenção para o fato de que ele não só tem simpatia pelo Hamas, não só anda com Hassan Pike, ou alguém que disse que os americanos mereceram o 11 de setembro, ele deve ser responsabilizado exatamente pelo posicionamento dele e pelo que ele defende, com certeza. Tim Scott não é o melhor cara para o trabalho, mas olha... Sabe, eu teria parado ele ali mesmo e dito, espera aí, desde quando virou ofensa chamar alguém pelo nome oficial? Esse não é o nome dele? Esse é o nome verdadeiro dele. E claro, ele provavelmente teria dito, mas ele usa outro nome, tudo bem. Mas eu disse algo errado? Sabe, eu faria ele responder se eu disse algo errado ou não. Sabe o que quero dizer? Tipo... Eu teria insistido um pouco mais ali, para tentar expor o quão boba era essa pergunta. Sabe, tipo, eu não posso chamar alguém pelo nome de registro. Eu não estou chamando ele de nenhum tipo de insulto, a menos que você esteja dizendo que isso é algum tipo de insulto. Porque, pelo que parece, é isso que você está dizendo. Parece que você está dizendo que o nome dele é algum tipo de insulto, ou algo assim. É ruim, tipo, o nome dele é terrível. Sabe, eu teria tentado colocar ele na parede, mas, sabe, talvez Tim tenha sido um pouco pego de surpresa. O que, sabe, acontece. Mas eu teria tentado rebater isso. Um pouco mais do que ele fez ali, para ser honesto. Tim Scott ali soou um pouco como um democrata, embora ele estivesse certo. Esse cara é bem radical mesmo. Não deveria ganhar na pesquisa. E as pesquisas têm mostrado que muitas pessoas estão sendo muito cautelosas com esse cara. Sabe, já falei sobre isso antes. Você sabe onde o Mike Rogers? Acho que é Mike. Rogers é o republicano em Michigan que está concorrendo contra Abdul Rahman Said. É o Said, seja qual for o nome dele. Mike Rogers estava perdendo por pouco para Hayley Stevens, a democrata moderada. Mas contra Abdul Rahman Said, seja lá como se pronuncia o nome dele, ele vence ele. E isso ainda continua sendo o caso de acordo com as pesquisas. E como sabemos, as pesquisas normalmente subestimam os republicanos, como vimos em algumas dessas eleições passadas. Então isso está parecendo bom para nós e incrível para a República, esse novo partido republicano. Porque não precisamos de pessoas radicais como essa em Washington. Já temos o suficiente deles, não precisamos de mais nenhum. Precisamos livrar a política desses lunáticos radicais e voltar a algum senso de normalidade. Que é onde eu acho que estamos agora, certo? Quero dizer, se você olhar para alguns dos democratas dos anos 90,
e início dos anos 2000, estamos dizendo algumas das mesmas coisas que eles diziam, e eles eram democratas. Certo, então eu acho que estamos onde o verdadeiro centro estaria na maioria das questões, de modo geral. Mas, como sempre, deixe seus comentários, me diga o que você pensa e sua opinião. Fiquem seguros aí fora. Paz e amor. Estou indo nessa.